Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje para iniciar, né, mais um vídeo, né, de banco de dados, e a ideia hoje é trabalhar aí com vocês mais um recurso, né, de banco, né, que é um recurso mais avançado também, aí saindo aí do básico aí que a gente está acostumado, né, montar script, é, as carries, né, que a gente monta. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho com functions, né, que é a criação de funções dentro do banco, né? Então eu já montei para vocês, né, demonstrei para vocês dois recursos anteriores, que era a criação de views, né, a criação de história de procedures, e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a criação de funções, tá? Então vamos dar uma olhadinha e vamos ver como é que a gente trabalha aí com as funções. Bom, primeiro eu vou dar para vocês uma introdução, né? Então aqui é função, acho que é muito mais tranquilo, né? Até da gente definir, porque grande parte dos desenvolvedores, dos programadores, já estão acostumados, né, a criar função ali na programação. Você está lá desenvolvendo seu código, você cria lá uma rotina, né, separada ali, criando uma function para poder automatizar alguma tarefa e essa função ela poder ser utilizada várias vezes. No banco de dados não é muito diferente disso, tá? Basicamente a gente tem a mesma estrutura, a mesma ideia, né? O objetivo é exatamente esse. A única coisa que a gente faz aqui um pouco mais aqui na função, a gente procura meio que segmentar, né? Então, a ideia da função é você realizar uma tarefa, né? De repente realizar um cálculo, realizar um tratamento, alguma coisa para poder agregar junto com a história de procedure ou com a view ou com um script tradicional, né? Que você venha a estar fazendo, tá ok? Então, a ideia de repente você conseguir resolver algumas tarefas que antes você resolveria no back-end. Aqui você pode resolver direto no banco, tá legal? Bom, vamos dar uma olhadinha então como é que a gente cria, né, essas funções. Não tem muito segredo, né? A lógica é muito parecida com as outras, com a view e com a história de procedure, mas a função ela tem algumas coisinhas a mais aqui que a gente vai agregar aqui para vocês. Bom, então vamos lá então. Primeiro eu vou fazer aqui, né, um create, tá? Vou criar aqui uma função. Assim, eu resolvi fazer uma funçãozinha simples, bastante útil, que de repente pode ser interessante para quem está desenvolvendo, tá? Mas você pode fazer a função do que você quiser, no formato que você quiser. A minha função ela vai ser o seguinte, ela vai pegar a hora do meu servidor, né? E ele vai fazer uma saudação dizendo se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, tá? Então é comum às vezes nos sites a gente colocar esse tipo de informação, né? Então bom dia fulano de tal, boa tarde fulano de tal, né? A maioria dos desenvolvedores faz isso no front ou até mesmo no back, né? Dependendo aí do que vocês estão fazendo, mas a gente também pode fazer isso no banco. E aí na hora que o banco levar o resultado do script de vocês, né, principalmente do select, você já pode ali automaticamente já também levar essa mensagem, né, junto com o seu conteúdo, né? E aí evita realizar um processamento dentro do back-end ou do front-end do seu projeto, tá ok? Então vamos lá, eu vou rodar aqui, né, o comando de create, tá? Então, mesma coisa das outras estruturas que a gente criou, né? Então eu vou entrar com o comando create function, tá? Meu teclado tá meio estranho aqui, tá? Create function. Automaticamente a gente vai dar um nome para essa função, tá? Então eu vou chamar essa função aqui de colocar assim, load msg, tá? Pode ser qualquer outro nome, tá? Só para a gente deixar aqui um nome para ela, tá? Abre e fecha parênteses, né? Normal, como a gente está acostumado a criar as funções, tá?
Bom, aí o que acontece? Tem uma coisa que a gente precisa agregar aqui, que é o seguinte. Da mesma forma, né, que a gente trabalhou isso na história de Procedure, aqui na criação da function também a gente tem o mesmo recurso, tá? Então aqui no MySQL a gente precisa criar um delimiter, tá? Para quem não lembra, né, o que é o delimiter, é um caractere que a gente estabelece na criação, né, aqui da nossa função ou da nossa procedure, e que ele vai ter por objetivo encerrar esse create que a gente está fazendo, nesse caso a função, tá? Então assim como eu utilizei lá no outro, né, na criação da procedure, eu também vou usar aqui o símbolo de cifrão duas vezes, que é comum das pessoas estarem utilizando, mas lembre-se que vocês podem estar utilizando outros símbolos, tá? Se vocês quiserem aí. Beleza, então isso daqui vai ser a minha função. Até para eu não esquecer, né? Então toda função, né, ela tem aqui o begin, tá? Assim como a procedure também. Então ela sempre vai iniciar aqui com o begin e ela vai finalizar com o end. E aí na hora que você colocar o end, automaticamente você já coloca o delimiter, que é o elemento que você estabeleceu aqui em cima, tá bom? Eu até vou deixar um comentário aqui, mesmo já tendo feito lá na procedure, né? Porque pode ser que às vezes alguém não viu, né, o vídeo da procedure ainda e de repente está vendo só aqui o da função. Então o delimiter, tá? Ele é um delimitador, né? Deixa eu diminuir aqui o caps lock. É um delimitador para finalizar a function, tá? Então é um caractere, né, que a gente coloca, tá? E esse caractere que a gente estabelece, né, esse elemento que a gente estabelece, a gente usa para finalizar a nossa função, tá ok? Legal. Bom, um pouquinho diferente da procedure, a função ela tem algumas regrinhas que são um pouco diferentes, tá? Então, por exemplo, toda vez que você vai criar aqui uma função, você pode passar parâmetros nessa função, assim como a gente também passa na procedure, tá? Não sei se quem está vendo esse vídeo, às vezes de repente já viu o outro vídeo da procedure, mas a gente tem três formas, né, de passagem de parâmetros aqui, tá? Então a gente pode estar utilizando, até vou colocar um comentário aqui para deixar bem anotadinho aqui para vocês. Então, por exemplo, né, então aqui permite, né, criar uma função no banco de dados, tá aqui. E aí o que acontece? A gente tem a questão da passagem dos parâmetros, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o in, que é para quando a minha função vai receber um parâmetro, tá? Então, é utilizado para a entrada de parâmetros na função. Nós temos o out, é utilizado para a saída de parâmetros na função, tá? E a gente tem o in-out, que é utilizado para ambas as situações, né? É utilizado para a entrada e saída de parâmetros na função, tá? No meu caso, essa função que eu vou estar fazendo, eu vou fazer com que ela pegue direto a hora do servidor. Mas, se ela fosse para receber um valor, então eu poderia estar colocando lá em a variável, né? Poderia estar criando aqui uma variável e estar definindo lá o tipo de dados dessa variável. Se essa variável vai sair, então eu utilizo o out. Se essa variável é de entrada e saída, então eu utilizo o in-out, tá? Então é a mesma concepção que eu mostrei para vocês no vídeo da procedure. Se alguém não viu,
vale a pena dar uma olhada, porque a Procedure a gente implementou uma lógica com a entrada de parâmetros dentro dela. E é a mesma lógica para você utilizar aqui dentro da criação da função, tá bom? No meu caso aqui, no meu exemplo, eu não vou utilizar, né, a chegada aqui de parâmetros, tá? Mas estou deixando claro que dá para vocês usarem. E a função ela tem uma regra, né? Toda vez que eu vou criar uma função, é obrigatório que você, antes de você iniciar a criação da function, que você estabeleça se essa função vai ter um retorno ou não. Em geral, todas as funções que a gente cria, a gente acaba fazendo algum tipo de retorno de dados, tá? Até porque a gente precisa, às vezes, executar alguma coisa, processar alguma coisa, e a gente precisa sair com essa informação. Então, o que a gente tem que fazer? Logo de cara, tá? Isso aqui já é uma particularidade do banco, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados na linguagem de programação. Antes do begin, a gente fala o que essa função vai retornar. Então, por exemplo, o que ela vai estar retornando para mim? É um inteiro? É um caractere? É uma data? É uma hora? Então, eu tenho que dizer qual é o tipo de dados que essa função retorna. Tá? É muito comum em algumas linguagens, né, na hora que você cria um método ou na hora que você cria uma função, você tem que especificar o que essa função retorna. No banco é a mesma coisa, tá? Só que a gente coloca isso num formato um pouquinho diferente. No caso da minha função, ela vai retornar uma saudação. Então, ela vai retornar um char, né? Que seria caracteres. Eu acredito que não deve passar de 20 caracteres. Então, eu também tenho que estabelecer aqui qual que é a quantidade de caracteres nesse caso que a minha função vai estar retornando, ok? Bom, e aí tem uma outra coisa que eu preciso especificar na hora que a gente cria a função. Além de eu estar especificando qual é o retorno, né, o tipo de dados que ela vai estar retornando, eu ainda preciso dizer o seguinte, até vou colocar aqui em cima para ficar numa legenda, tá? Eu preciso dizer se essa função ela é deterministic, tá? O que é uma função deterministic, tá? Até para vocês saberem, porque se vocês não especificarem isso, vocês não vão conseguir criar a função, tá? Uma função deterministic, ela retorna um resultado, né, parecido com o mesmo tipo de dados de entrada, caso haja uma entrada de dados. Então, por exemplo, né, imaginando que eu tivesse uma entrada de um parâmetro aqui, né? Um exemplo, né? Imaginando que fosse chegar uma variável aqui. Essa variável que chegar, vamos supor que ela fosse um char também. Ou seja, a minha função, ela retorna um char e ela entra um char. Então, se a saída dela é o mesmo tipo de dados da entrada, então ela é uma função determinística. Se a entrada de dados, vamos supor que aqui fosse entrar um inteiro, mas eu vou devolver uma string, né, um char, então essa função ela é not deterministic, tá? Então eu tenho esses dois tipos de função, né, esses dois tipos de modelos de função, tá? Quando ela retorna, quando a entrada é o mesmo tipo de dados da saída, ela é uma função determinada. Quando a entrada tem um tipo de dados que é diferente da saída, então ela é uma função não determinada, tá ok? Eu vou colocar aqui no comentário, né? Então vou colocar assim, ó, deterministic especifica que o retorno da função será... Eu não vou colocar o mesmo, eu vou colocar parecido, né? Porque às vezes você pode ter um char e voltar um varchar, né? Então, não necessariamente precisa ser o mesmo tipo de dados na escrita, mas tem que ser o formato, tá? Então, especifica que o retorno da função será parecido com a sua entrada de dados, tá? Então, vou deixar esse aqui como comentário aqui para vocês. E a not deterministic especifica que o retorno, né,
o retorno da função poderá ser diferente da sua entrada, ok? Então, a gente precisa ter isso daqui em mente na hora que a gente vai criar uma função no MySQL. Pode acontecer de outros bancos de dados vocês terem um pouquinho diferente essa sintaxe aqui na característica da criação da função, tá? No meu caso, né, no nosso caso aqui no exemplo, eu não vou ter entrada de dados, tá? Então, se eu não tenho a entrada de dados, é muito comum a gente usar a deterministic. Tá? Então, eu não tenho entrada, só tenho a saída, então eu deixo ela como determinada, tá ok? Bacana. Então tá aqui, ó. Até vou pular uma linha aqui. Então isso daqui são as características da criação de uma função. Create function, nome da função, especifico qual é o tipo de retorno que essa função vai ter e especifico se ela é determinada ou não. Partindo disso, eu já posso criar a minha lógica aqui de programação, tá? Vocês estão vendo que ela ainda está marcadinha aqui como vermelho, é porque ele está falando que a função precisa ter um return, tá? E a gente ainda não colocou o return, mas depois no final da lógica a gente vai estar colocando. Bom, beleza. O que eu vou programar aqui dentro? Então a ideia é a seguinte, né? A minha ideia é pegar a hora atual do computador, né? Do servidor, e com base nessa hora eu vou especificar se essa hora a saudação é bom dia, boa tarde, boa noite, tá? E então eu vou precisar trabalhar com algumas variáveis, tá? Vou aproveitar a oportunidade e criar uma lógica onde a gente tem que declarar variáveis, até para que vocês vejam como que a gente faz a declaração, né, de variáveis aqui no banco, que também vocês podem estar utilizando na criação da procedure. Então eu vou usar o comando declare, tá, para poder criar uma variável. Eu vou criar aqui uma variável chamada hora server, tá? Que vai ser do tipo time, porque eu vou guardar a hora, tá? Bacana. Vou criar mais uma variável pra gente. Então, mais um aqui, ó, declare. Aí eu vou criar uma variável hora aqui, que eu vou estar utilizando para, de repente, extrair, né, só a parte da hora para mim, tá? Até para ficar mais explicadinho para vocês. Essa hora, o que acontece? Eu vou criar ela como char, porque eu vou extrair ela do time, então automaticamente ela vai ficar como char. Se eu colocar ela como time, ela vai precisar ter hora, minuto e segundo. E eu não quero hora, minuto e segundo, eu só quero a parte da hora, tá? Então isso aqui vai ser um char de 2 caracteres. E vou criar uma outra variável que vai ser a mensagem, tá? Que também vai ser aqui um char. Vou colocar aqui, eu não sei exatamente, vou colocar aqui uns 30 caracteres, que eu acho que deve ser suficiente pra gente. Aliás, 30 é muito, né? Vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Vou colocar aqui uns 10 caracteres, que eu acredito que deve ser suficiente, tá bom? Então, galera, isso daqui, ó, é a declaração de variáveis, tá? Então é assim que a gente faz a declaração de variáveis aqui dentro da função, tá? Muito parecido se vocês forem também estar utilizando em outro lugar, tá? Não tem tantas modificações não. Legal, então eu já tenho aqui as minhas 3 variáveis que possivelmente eu vou estar utilizando. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a hora do servidor, tá? Então, eu vou colocar aqui o hora server, né? Para eu poder pegar a hora atual. Sempre que você for atribuir um valor numa variável, aqui no banco você tem que usar o comando set, tá? Que é para você fazer uma atribuição. Então, eu vou dar um set hora server. Esse hora server eu vou pegar a hora atual do servidor. Então, existe aqui um comando, que é o current time, que ele vai me trazer a hora atual, tá? Eu já poderia aqui já fazer algum esqueminha só para poder retornar
a hora para mim, só os dígitos da hora. Mas eu vou fazer isso passo a passo, até para poder ficar fácil de vocês entenderem. Nem todo mundo às vezes conhece, né, o comando current time, ou conhece alguns outros comandos, então já aproveita para você estar aprendendo, tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um set hora, tá? O set hora, ele vai receber o quê? Ele vai receber o hora server, que vai estar a hora completinha, hora, minuto e segundo, tá? E eu vou utilizar o comando hour, tá? O comando hour, o que ele vai fazer aqui nesse caso? Ele vai tirar o minuto, tirar o segundo e guardar só o dígito da hora, tá? Até a título de curiosidade, eu tenho o hour, que retorna só o pedaço da hora, o minute, que retorna só o pedaço do minuto, e o second, que retorna só a parte do segundo, tá? Então fica como dica aí, caso alguém não conheça, já sabe que a gente tem essas funçõezinhas aqui, tá bom? Então, aqui eu tô pegando a hora do servidor, vou deixar aqui um comentário, ó. Retorna a hora atualizada do servidor. Aqui, essa outra linha, extrai somente a hora com 2 dígitos, tá bom? Então ele vai extrair somente a parte da hora, tá? Que são os 2 dígitos que a gente tem. Então, tenho aqui a declaração das minhas variáveis, peguei a hora do servidor, setei aqui para poder resgatar somente a parte da hora, que é o que me interessa. E aqui dentro agora eu vou fazer uma brincadeira, né? Vou fazer uma lógica aqui. Então, vou entrar com uma estrutura de decisão. Então, eu vou fazer assim, ó. Se a hora, tá? Que eu extraí aqui em cima, ela for menor do que 12, tá? End a hora for maior, tá, do que 5, por exemplo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um set msg, que é a variável que eu criei, e na variável msg eu vou colocar a saudação bom dia, tá ok? Então essa aqui vai ser a minha jogada. Então se a hora for menor do que 12, ou seja, não é meio-dia ainda, e a hora é a partir das 5 da manhã, então eu vou colocar que eu tenho que dar bom dia. Vou colocar até um ponto de exclamação aqui pra gente, tá? Ponto e vírgula, podemos esquecer do ponto e vírgula. Legal. Aqui eu já vou colocar um else, como eu vou ter mais condições, else if, e aí eu vou criar a próxima saída. A próxima saída vai ser o do boa tarde, então eu vou verificar assim, hora, tá? É menor do que 18, vou considerar aqui 18 horas, até as 18 horas seria boa tarde, após as 18 horas já vou pensar em dar boa noite. End a hora for maior do que 12, então a partir do meio-dia, then, aí eu vou dar um set msg e eu vou dizer que é boa tarde, ok? Legal, ponto e vírgula. Vou fazer mais um else if. Eu sei que eu já poderia matar no else aqui, mas eu vou aproveitar e fazer uma outra brincadeirinha aqui, né? Else if. Aí agora eu vou pensar no boa noite. Se a hora, tá, for maior do que 18 and a hora for menor do que 23, tá? Que após as 23 vai zerar e aí ele já vai entrar em outra condição. Então até as 23, né, que seria 23h59, eu vou dizer, vou dar um set aqui, msg,
igual a boa noite. Legal. Ponto e vírgula. E para ficar, né, não ficar aí um período, né? Então eu vou fazer um último else. Então, se não for período da manhã, se não for período da tarde e não for período da noite, então eu vou dar um set aqui, ó, que aí vai ser entre meia-noite e 4h59 da manhã. Eu vou dar um set MSG e eu vou dizer que é boa madrugada. Ok? Só não sei se a quantidade de caracteres aqui, deixa eu ver, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou setar a variável MSG, né? Tinha setado com 10, vou jogar uns 15 aqui nela, por causa do boa madrugada que eu resolvi fazer aqui agora, tá? E aí agora eu fecho a minha estrutura com end if, né? Fecho aqui a minha estrutura de decisão. Então, olha que interessante, pessoal. A gente declarou as variáveis, a gente pegou a hora do servidor, a gente setou só o pedaço da hora, a gente extraiu, né, somente o pedaço da hora, e aqui a gente criou a nossa consistência, né? Eu utilizei uma estrutura condicional para poder validar o que a gente queria, tá? Mas poderia estar usando um laço, poderia estar fazendo outras coisas que vocês precisassem fazer. E aí, para poder fechar a minha estrutura, eu vou dar um return, e aí eu vou retornar a minha variável MSG, que é ela que vai ter a minha saudação, tá ok? Provavelmente, deixa eu dar uma olhadinha lá em cima, deixa eu ver, ele ainda tá dando erro aqui no return. Deixa eu ver por que ele tá dando erro nesse return aqui. Deixa eu ver, create function, nome da função. Deixa eu ver aqui se não é return. Isso aqui acho que tá errado. Aqui não é return, isso aqui é returns, tá? Então eu errei aqui na digitação. Então, para retornar é return. Mas aqui eu coloco, a sintaxe pede que coloca no plural, né? Então, returns. Os retornos dessa mensagem serão do tipo char até 20 caracteres, tá bom? Legal. Teoricamente, isso daqui é a minha função, tá? O que eu vou fazer? Vou executar agora. Não esqueçam de, na hora de executar, selecionar desde o delimiter até o término da função. Então, vou rodar aqui. Beleza, ó, ele deu verdinho, disse que a função foi realizada com sucesso. E aí, o que acontece? Para eu ver se essa função foi criada, eu posso utilizar esse comando aqui, ó. Show function status, tá? Ele vai verificar e vai me mostrar todas as funções criadas no meu banco. Como eu estou logado como root, então eu também estou vendo as funções de sistema do próprio MySQL. Mas eu já estou vendo aqui que dentro do meu database, né, videolocadora, ele já tem uma função chamada loadMSG, tá bom? Então já deu para perceber que a gente conseguiu criar a nossa função, tá? Então esse cara aqui, vou colocar aqui um comentário, permite visualizar as funções existentes no banco de dados, tá? E como que eu executo essa função? Como que eu rodo ela, tá? Ela é parecida com a view, então eu vou rodar usando o select. Como a função ela pode ser chamada de um select, então você pode estar fazendo um select, fazendo seus inner joins e tal, e aí lá dentro você já pode chamar a função e ela já vai trazer para você. Então a gente roda como se fosse um select. Select load MSG, abre e fecha parênteses. Eu não tenho nenhum parâmetro para passar, tá? Ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui se ele já vai executar. Ó, bacana. Ele trouxe para mim aqui e ele está dizendo que é boa tarde, tá certo. Tô gravando esse vídeo agora às 16 horas.
Então, ele trouxe boa tarde, tá? Então, tá certinho. Aqui, ele traz o nome da coluna, ele traz o nome da função. Isso daqui é ruim depois para vocês pegarem. Então, vocês podem dar um alias. Vou chamar de saudação, né? Saudacão, porque não pode ter aí o cedilha, nem nada, nenhum acento. Que aí ele vai renomear a coluna e aí vai trazer e aí vai ficar fácil de eu buscar essa informação, tá? Só a título de curiosidade, galera, né? Vou rapidamente aqui, até para o vídeo não ficar tão longo. Deixa eu colocar aqui um comentário, né? Executa uma função, tá? Só por teste. Vamos imaginar que você está fazendo um select na tabela de filmes. TBL filme. Por exemplo, estou trazendo o nome do filme aqui, né? Só um exemplo para vocês perceberem, né? From TBL filme, tá? Deixa eu ver aqui se tá certinho. Ó, trouxe aqui o nome dos filmes. Aí vamos supor que vocês precisam chamar essa função, né? Então você já poderia estar chamando ela aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl+C aqui para não errar na digitação. Você poderia estar chamando, claro que ela vai trazer isso repetido em várias linhas, que é só um exemplo do que a gente está fazendo, mas só quero demonstrar para vocês, olha lá que legal, tá? Então você já poderia levar o resultado do seu script e você já levar o resultado da função. Aqui foi um exemplo que eu fiz, mas de repente essa função é para fazer um cálculo. Então você pode estar pegando a coluna de uma tabela, por exemplo, que tem um valor, encaminhando para a função, ela fazendo um cálculo e ela devolvendo. Então de repente você tem lá o valor do pedido, né? Imaginando já um cenário, você tem lá o valor do pedido, e aí de repente você quer já retornar o cálculo com os impostos. Então você não precisa calcular isso no back-end. Você já faz o select na tabela do pedido, né, onde tem os itens, tudo bonitinho, já pega o valor, já manda para a função, o banco calcula o imposto e ele já gera uma coluna virtual trazendo o valor atualizado. Então é muito útil você trabalhar com função dentro do banco de dados, ok? Só para a gente poder finalizar, se você quiser apagar uma função, você vai dar um drop function e o nome da função. Você vai estar apagando ela do seu banco de dados. Então, vou rodar aqui. Rodei. Opa. Ele deu algum errinho. Deixa eu ver aqui. Acho que talvez não tenha parênteses. Porque eu não estou chamando a função, né? Deixa eu ver se é isso. Isso, é isso. Tá? Então, na hora de dar o drop, que é para você apagar, apaga uma função do banco de dados. Na hora de você apagar a sua função, você não precisa colocar o parênteses porque você não está instanciando ela, né? Você não está chamando ela. Então você só coloca o nome dela, tá? Se eu der um show function status, vocês vão perceber que ela já não existe mais aqui no resultado, tá bom? E aí você pode fazer mudanças aqui dentro da sua função. Poderia vir aqui, mudar mais alguma coisa, dar um create, né? E depois executar de novo, enfim, tá? Então você poderia estar criando as suas lógicas aqui dentro. Isso daqui é a criação de funções, ok? Bom, eu vou parando por aqui, né? Espero que isso daqui aguce a criatividade de vocês e que vocês possam, a partir desse exemplo que eu fiz aqui, que é bem simples, vocês possam utilizar dentro dos cenários, dentro das atividades dos projetos aí de vocês. Ok? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Agradeço e a gente se vê na próxima. Valeu!